A paz do Senhor a todos os irmãos e as irmãs. Bem, hoje nós estamos no nosso 110º dia da nossa leitura anual da Bíblia. E eu gostaria de comentar rapidamente a respeito do capítulo 6 ao capítulo 8 do segundo livro dos Reis. É um trecho longo, lógico que não dá para a gente falar de todos os detalhes, mas eu gostaria de dar uma pincelada para te incentivar a continuar lendo essas histórias especiais. Aqui a gente começa com uma coisa muito interessante, que é a questão dos dons e dos ministérios. Lá no livro de Efésios, no capítulo 4, fala que os ministérios, eles existem para a edificação do corpo de Cristo. E aí a gente vê todos os dons e qualidades que os servos do Senhor têm e precisam ser colocados à disposição do reino de Deus, para a própria edificação do corpo de Cristo. E isso acontece aqui. A gente vê um profeta, o profeta Eliseu, ajudando muitas pessoas. Começa com um cidadão querendo fazer um local melhor para eles se reunirem, e de repente o machado, que era uma ferramenta caríssima, de difícil acesso, muito cara, e o cidadão pega essa ferramenta emprestada para cortar algumas árvores. E aí, no que ele estava cortando, a água caiu no rio, o machado, caiu no rio, a parte de metal, e aí afundou. E agora ele fica desesperado, porque não é como o nosso tempo, que a gente encontra machado em qualquer lugar. Naquele tempo o machado era muito difícil de se ter. E aí o profeta Eliseu vai abençoar essa pessoa, faz lá a oração, coloca uma madeira e de repente o ferro começa a boiar, a aparecer. E depois disso a gente vê o profeta Eliseu fazendo outros milagres positivos. Então o primeiro foi do machado, o segundo foi aquele cerco dos soldados sírios que cercaram, porque eles estavam o exército da Síria estava planejando várias vezes combater o exército de Israel. E aí Deus falava com o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu falava pro rei, e aí pro rei de Israel. E aí eles achavam, o pessoal lá da Síria, eles achavam que tinha alguém com espião. E aí os militares lá falam o seguinte: olha, é o profeta Eliseu que fica sabendo de tudo através de Deus. O rei manda parte do exército, um batalhão, para pegar o profeta. E aí o profeta percebe a aproximação dele, fica tranquilo. O servo fala assim: ixi, agora complicou para nós. E aí a gente vê o Eliseu falando o seguinte: olha, pede para Deus, oh Deus, abre os olhos do meu servo. Aí ele abre e ele vê carruagem de fogo, cavalos de fogo, e aí o exército dos sírios vem se aproximando. Eliseu faz uma oração e todo mundo fica cego. Eliseu leva todo mundo para Samaria, aí fala: Senhor, abre os olhos dele agora. Gente, é uma coisa muito especial, por isso que o ministério tem que estar disponível para edificação. Quando o exército percebeu que estava numa terra inimiga, o rei de Israel falou: vamos matar todos esses soldados agora. Eliseu falou: de jeito nenhum, honra ele. E assim foi feito. Foi feita uma honra, uma mesa enorme, um jantar especial. Quando eles voltaram para a Síria, eles falaram: jamais nós vamos guerrear contra Israel. Então a gente vê esses milagres acontecendo. E depois disso, a gente vê que Deus havia avisado através de Eliseu para aquela mulher de Sunem, que tinha um filho que havia morrido e ressuscitado, que haveria 7 anos de fome. Ela sai de Israel e vai para a terra dos filisteus. Após 7 anos ela volta, e aí ela inclusive indenizada por toda a produção que aconteceu na terra dela durante os 7 anos.
Mais uma vez a gente vê o profeta Eliseu atuando nas coisas positivas. O que é tremendo é que o rei Haddad, ele está doente e pede para o seu líder, para o seu comandante do exército sírio, ir lá avisar, perguntar para o profeta, pergunta para ele se eu vou morrer. O indivíduo, comandante, né, procura Eliseu. E aí, quando ele procura Eliseu, Eliseu vai falar para ele, ele vai morrer, mas ele vai ficar bom, mas logo, logo ele morre. E aí Eliseu ficou parado, observando o tempo. E aí o comandante falou assim, por que você está parado aí? O que você está vendo? Né? O Azael era o nome do comandante. E aí o profeta falou assim, olha, você vai ser um homem muito cruel, você vai ser o próximo rei da Síria, você vai pôr fogo em todas as fortalezas de Israel, você vai matar moço, você vai matar criança, você vai abrir barriga de grávida, você vai ser terrível. E com isso, Azael volta para a Síria, mata o rei Ben-Hadad e toma o lugar do rei, né? E aí tem a história de Jeorão, que foi rei de Judá, Acasias, que era parente de Acabe, passou a ser rei de Israel. Então a gente vê muitas coisas acontecendo, mas uma coisa importante, todo dom, todo talento que a gente tem que colocar sempre à disposição do reino de Deus, porque senão, meus irmãos, nós vamos edificar coisas para nós mesmos, né? E esse não é o princípio de Deus. A gente vê então aqui, para finalizar, o reinado de Jeorão, né? que é rei de Judá, e o reinado de Acasias, que era o filho de Jeorão, que era um homem muito mau e fez tudo aquilo que era errado diante dos olhos de Deus. E aliás, tudo aquilo que a gente faz, a gente precisa fazer com a vontade de Deus, sendo de acordo com a vontade de Deus, sendo como se nós fizéssemos para o Senhor, né? Então a gente acaba aqui com o reinado de Acasias em Judá. Tá joia? Muitas histórias, muitos ensinamentos, coisas especiais. Espero que vocês estejam gostando desses pequenos vídeos e que isso esteja te motivando a continuar lendo a palavra. Como é bom ler a Bíblia Sagrada. Deus abençoe você e tenha uma excelente leitura.